Eu saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos mais uma vez na presença do Senhor com a responsabilidade de anunciar a verdade dessa palavra. Eita Deus. Estamos numa noite de quinta-feira fria, chuvosa, poucas pessoas na igreja. A grande verdade é que o Evangelho precisa sim de um reavivamento. O Evangelho precisa sim de uma restauração. E nós sabemos que todas as vezes que vivemos em dificuldades, todas as vezes que vivemos em apuro, nós recorremos ao Senhor. Aleluia. E Deus precisa levantar alguns para levar a verdade notória, para transformar essa situação. Aleluia, Deus. Nós temos aqui uma palavra que Deus me dera e quero eu compartilhar com os irmãos, justamente num momento de crise. Deus levanta homens para continuar com o ministério de Cristo. Aleluia. Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, versículo 1 diante, o tema da leitura, a cura do coxo. Glorificamos a Deus, porque Deus nunca perdeu o controle da situação. Aleluia. Glorificamos a Deus, porque o sempre eterno, o Todo-Poderoso, Ele continua no comando da história da humanidade. Aleluia. A igreja continua em suas mãos, os seus fiéis continuam aos seus cuidados. Aleluia. Amém? Amém. Deus é poderoso, amém. Oh, glória a Deus. Diz assim, Atos capítulo 3, aos que nos acompanham pelo YouTube, aos que nos acompanham pelo Facebook, em nome de Jesus, acompanhe a leitura. Faça um esforço aí, pega um exemplar bíblico, leia conosco. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração nessa noite. Diz assim a palavra, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem alguma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombros pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Jacó, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, e tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpre o que já dantes pela boca dos seus santos profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus, até o versículo 19. Sabemos que esse tópico ele se estende um pouco mais, mas vamos meditar um pouquinho no que lemos nessa noite. Aleluia. Glorificamos a Deus porque no momento difícil, no momento em que os discípulos e todos os apóstolos e todos os seguidores de Jesus passaram pelo momento das dores da crucificação, passaram pelos momentos em que muitos desistiram e foram para suas casas, passaram também pela alegria de ressurreição da parte de Cristo Jesus. Deus ressuscitou Cristo Jesus, e Ele se apresentou não só aos discípulos, apresentou não só aos apóstolos, apresentou não só aos seus seguidores. Por 40 dias Cristo andou, comeu, bebeu, ensinou e fez milagres e mostrou a sua glória como se estivesse junto daquele povo ressuscitado. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que Cristo voltou ao Pai. Mas Ele prometeu que não deixaria aquele povo só, abandonado, sem respaldo, sem glória, sem presença, sem virtude. E prometeu o Espírito de Deus. E nós conhecemos a história. O povo se reuniu e começou a buscar, e a Bíblia fala que de toda aquela multidão que seguia, somente 120 ficaram buscando a presença. E de repente a Bíblia fala que o Espírito Santo desce aquela casa, enche aquele lugar, e todos começam repletos da glória de Deus, a receber dons, a receber a glória, o poder, a majestade, os benefícios do Espírito Santo, e falar em outras línguas, e conhecemos a gloriosa virtude da parte de Deus sobre a vida daquele que se entrega a obedecer. Aleluia. E para que muitos desistiram, mas os que ficaram receberam. E isso não muda nos dias de hoje. Nós vemos que os seguidores eram muitos, mas só um pequeno número recebeu a presença de Deus. Nos dias de hoje nós vemos as aglomerações que eram há muito tempo atrás nas igrejas. Eram muitas pessoas, muitos seguidores, eram realmente contagiante ser crente. Hoje nós vemos que é uma batalha ser crente. Meu Deus. Hoje nós vemos que as estratégias mudaram do inimigo. Hoje nós vemos que a frieza espiritual, a fé foi abandonada. Meu Deus. Talvez a falta de fé seja o maior sinal da vida de Jesus. Talvez a falta de fé seja o maior e o mais notório sinal que Jesus Cristo está às portas. Aquele povo viveu essa situação, mas existia um número pequeno que recebeu a presença do Espírito Santo, entre ele os discípulos, entre ele os seguidores de Jesus, entre ele aqueles que tinham o compromisso de levar e continuar o projeto de Deus de anunciar a Cristo como Senhor e Salvador até os dias atuais. Aleluia, meu Deus. Nesse grande evento que foi a descida do Espírito Santo, o Pentecoste envolvendo a todos, as glórias do Senhor, as línguas estranhas, entre todas essas virtudes e esse poder, começa o ministério dos 12, e eles eram liderados, eles eram guiados pela liderança de Pedro. Pedro sempre audacioso, Pedro sempre dinâmico, vamos pôr assim, ganhou a responsabilidade da parte de Cristo de ser líder daqueles 12. Mas a Bíblia fala que mesmo Pedro recebendo o Espírito Santo, mesmo Pedro sendo líder dos 12 discípulos, mesmo Pedro tendo essa incumbência e sendo notoriamente conhecido, eles não perdiam o hábito da humildade de buscar em oração. Aleluia. Eles não perdiam a rotina que era de estar na presença de Deus. Eles não perdiam a comunhão através da oração. Glória a Deus. Em um certo dia, no templo em Jerusalém, a Bíblia fala que eles foram por volta das 3 horas, Pedro e João, buscar a face de Deus através da oração. Oh, Deus. E quando eles
Eles entram naquele templo, havia alguns acessos àquele templo, mas tinha uma entrada principal. Era uma porta chamada Porta Formosa, ou Porta Bonita. Era a entrada principal, mas naquela porta tinha um segredo. Naquela porta tinha uma ação espiritual para acontecer. Naquela porta tinha um milagre previsto. E o primeiro milagre aconteceu através das palavras de Pedro. O Espírito de Deus começou a mostrar que era com Pedro. Aleluia. Da mesma forma, às vezes Deus nos bota em projetos que nós não entendemos, nos botam em ações que nós não entendemos, mas uns simples gestos às vezes são honrados por Deus. Verdade. Um aconselhamento, uma palavra, Aleluia. uma oração, às vezes um louvor, às vezes um Jesus Cristo te ama, ou às vezes uma caridade, uma ajuda, uma cesta básica, um aconselhamento, um mimo, não sabemos. Eita, Deus ele trabalha de várias formas e o que Ele espera de nós é que cumpramos os projetos com amor, Glória a com Deus. caridade, com verdade. Aleluia. Ele não fala para a gente cumprir os projetos dele pagando. Ele não fala para a gente induzir e manipular. Não, vem para a presença de Deus que eu vou te dar tanto. Participa do culto, que no fim do culto você leva tanto só para ter participado. Não existia essa manipulação. O que existia era amor ao Evangelho. Glória a Deus. O que existia era verdade e sinceridade ao nome de Jesus. Eles confiavam no poder, na autoridade dada por Cristo através do seu nome. Glória a Deus. Foi a primeira vez que Pedro olha e usa a autoridade do nome de Jesus Cristo Nazareno para realizar os feitos que Jesus fez. Aleluia. Nós entendemos que até mesmo quando Cristo repartiu da tua unção aos 12, mandou os 12 discípulos irem de 2 em 2 aos vilarejos, curar os enfermos, expulsar os demônios e anunciar o reino de Deus, nós vemos que não foi tão audacioso como foi Pedro aqui. Eita Deus. Eu sei que eles voltaram, se encontraram com Cristo e todos tinham seus relatos, todos tinham seus contos, todos estavam maravilhados, mas dessa vez eles passaram pelo processo de estarem sós, dependendo da sua fé no Espírito de Deus. Eles não viam materialmente Jesus, eles não estavam andando com Jesus, eles não dependiam fisicamente de Jesus tomar a liderança para falar, eles dependiam de uma ação poderosa através da fé, de assumir a responsabilidade. Aleluia. Eita Deus, fé. A Bíblia fala que aquele aleijado, aquele coxo, aquele paralítico, ele era assim desde a nascença. Meu Deus. Ele já nasceu assim. Olha aí. Talvez a história daquele homem não foi uma história boa. Aquele homem estava naquela situação há quase 40 anos. 4 décadas sendo arrastado e levado Meu Deus. todos os dias pela manhã para pedir esmola em algum ponto estratégico. O ponto estratégico da leitura era a entrada principal da igreja. Aleluia. A entrada principal onde todos acessavam. Aquele homem era conhecido. E sabe quando você conhece a história de dor de um homem que já se torna uma rotina? Todos sabem das condições, todos sabem das necessidades, todos sabem do sofrimento, todos sabem da história, mas parece que aquilo já não afeta mais o coração. Meu Deus. Parece que aquilo já não pesa o coração de ver o sofrimento. Parece que a misericórdia já não surge mais. E parece que a ação da dó. Ah, eu tenho dó, por isso que eu vou ajudar. Meu Deus. Eu tenho dó, vou dar uma moedinha. Eu tenho dó. Ó, hoje eu não tenho não, mas semana que vem eu sei que você vai estar aí. Eu vou te dar uma moedinha. Vou trazer uma moedinha. Meu Deus. Ações por dó. Tem diferença da dó e da misericórdia. A pessoa que é dó, ela pode se condoer, mas ela não vai tomar ação nenhuma para mudar aquele quadro. Agora a pessoa que tem misericórdia não, ela se põe no lugar daquela pessoa e ela quer fazer alguma coisa para mudar o quadro daquela pessoa. Aleluia. Mas pastor, como? Eles não eram médicos, eles não tinham recursos, eles não tinham dinheiro, eles não tinham nenhum tipo de influência. Sabe o que eles eram? Seguidores de Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. E ser um seguidor de Jesus Cristo é passar dificuldade financeira. Verdade. Ser um seguidor de Jesus Cristo é muitas das vezes
está com aquela roupa surrada, malhada, que é a única que você tem. Às vezes as pessoas que olham para você falam assim, você é crente, mas todo culto você está só que você tem. Rapaz, tu largar a roupinha, ela corre para a igreja só. Tanto que você vem para a igreja com ela. Às vezes nós estamos se mostrando com um sorriso no rosto, mas só Deus sabe as nossas condições. Às vezes nós estamos mostrando o nosso sorriso e expondo que está tudo bem, porque confiamos que as nossas necessidades são supridas por Deus, e no momento certo a ansiedade dos nossos corações são trocadas pelos benefícios, pela benevolência, pela bondade, pela compaixão, pela provisão, pelo amor de Deus em cuidar das nossas vidas. Por isso que vivemos na simplicidade, mas em paz. Aleluia. Felizes. Glória a Deus. Obrigada. Pedro e João tinham um compromisso, e esse compromisso não era com outro, a não ser com Jesus Cristo, de continuar esse ministério, de continuar esses caminhos, de continuar as palavras, de continuar os ensinamentos, e também de continuar os milagres. Aleluia. Falar é fácil, realizar um coxo, fazer um coxo voltar a andar é difícil. É outra coisa. Esse chama-se dom de maravilhas. Aleluia. É o dom que mexe com a natureza, com a estrutura humana. Olha aí. Sabe, Deus, quando deu o Espírito Santo, Ele repartiu não só línguas estranhas, como todos falam, repartiu também dons, os 9 dons que estão expostos na palavra de Deus. Obrigado. Pedro, não só Pedro, mas os discípulos receberam o dom de maravilhas. Essa foi a ocasião de dar o pontapé inicial nesse ministério, nessa jornada. Aleluia. Pedro viu a hora que era a hora oportuna. Você tem visto horas oportunas e deixado para trás? Eita. Porque muitas das vezes nós vemos as situações formulando, acontecendo, e Deus espera uma ação de fé, sabe o que a gente faz? Não, passa de lá, passa de longe. Passe de lá, fala, não é para mim não, eu não tenho essa fé não, eu não consigo não, olha, não dá não. Mas entende, a autoridade está no nome de Jesus. A autoridade está na palavra de Deus. Aleluia. A virtude, o poder, a glória não vem do homem, vem do Espírito de Deus. Glória a Deus. O que nós temos é somente que confiar na autoridade do nome de Jesus. Amém. E pela fé, tomar essa postura tomada por Pedro. Aquele mendigo, aquele coxo que estava na entrada do templo formoso, ele vivia de esmolas, então a gente sabia que as condições financeiras dele não eram boas. Sabia que as condições dos familiares não eram boas, porque para os familiares botarem ele a pedir esmola todos os dias, por tantos anos, quer dizer que eles não tinham recursos e talvez dependessem daquilo. Situações onde parece que a pobreza e a miséria dominam e arrastam como um abismo te arrastando para outro. Não havia perspectivas, não havia nenhum tipo de sonho para aquele coxo, não havia nenhum tipo de realizações ou de projetos em sua mente. Ele já tinha se acostumado. Por mais de 4 décadas está sentado naquele chão. Por mais de 4 décadas ser arrastado todos os dias àquela porta. Ele já tinha acostumado talvez com as piadas, com as zombarias, com as humilhações. Ele já tinha se acostumado talvez com as necessidades. Hoje eu consegui faturar um pouquinho mais de esmola, mas o dia que eu não consigo, até o que comer não tenho. Podemos conjecturar, podemos analisar a história e tentar mostrar que um aleijado na porta de uma igreja pedindo esmola não era a condição de vida favorável para ninguém. É verdade. Meu Deus. Às vezes nós vemos as provas pessoais que temos e analisamos e falamos, não vai dar. É difícil, não vou superar, dessa vez eu caio. Não vou desistir. Deus. E nós vemos que pessoas que já se acostumaram a viver na miséria, na zombaria, na necessidade e aleijado. Meu Deus. Eu imagino que nem todos os dias as pessoas que usavam de benevolência para levá-lo até a porta estavam de bom humor. É verdade.
que nem todos os dias as pessoas que passavam e lhe davam uma moeda como agrado estavam de bom humor. Que nem todos que passavam pela porta tinham apreço por ele, amizade por ele, intimidade por ele. Porque às vezes nós pensamos que a porta da igreja nós vamos encontrar amor. Os que congregam, que convivem, que são participantes dos ministérios das igrejas, dos cultos, são pessoas benevolentes, amorosas, mas nem todos vivem isso. Eita Deus. A história de vida daquele homem devia ser surrada, mas ele não tinha outra expectativa a não ser receber esmolas. Ele não estava ali esperando nada de ninguém, a não ser a esperança de receber algumas moedas. Pedro e João, por volta das 3 da tarde, com o propósito de ir à casa do Senhor para orar, olha a ação daquele homem. Ele estende as mãos. De longe ele vê Pedro e João. Ó, quem sabe esses dois me dão alguma coisa. Quem sabe esses dois podem me ajudar de alguma forma. A expectativa de cada um que entrava pela porta era o anseio de sobrevivência daquele aleijado. E de repente, quando ele olha para os dois e pede aos dois uma esmola, a Bíblia fala que Pedro toma uma ação inspirada pelo Espírito de Deus. Aleluia, meu Deus. Ações inspiradas por Deus, guiadas por Deus, manifestas por Deus, resumem em milagres. Glória a Deus. Resumem em milagres. Eu creio, Deus. Quando nós exercitamos a fé no nome de Jesus, quando nós vivemos o poder dessa palavra, nós entendemos que o milagre não pode ser contado só pelos terceiros, mas que também pode ser vivido por mim, pode ser vivido por você. Deus. Obrigado, meu Pai. Às vezes nós mencionamos muitos testemunhos. É verdade. Testemunhos de A, testemunhos de B, o testemunho de vida, o testemunho de conversão, o testemunho de libertação, o testemunho de prosperidade, o testemunho... Tantos testemunhos ouvimos falar e anunciamos de terceiro, mas poucos estamos falando de nós mesmos. Talvez chegou o momento de nós agirmos como Pedro agiu, encontrar fé e sentir a presença do Espírito Santo e falar: agora é a oportunidade para que a sua fé tenha obras, para que a tua fé tenha ação, para que você veja a manifestação do amor de Deus através da sua vida, para que nós possamos verdadeiramente se sentir canal de bênção usado para mudar a vida de alguém. Deus, sou Deus fiel. Bem certo que hoje é difícil, quase impossível, Eita Jesus. encontrarmos pessoas com a facilidade de exercitar a fé e ter o dom de maravilhas. Hoje, infelizmente, encontramos charlatanismo. Meu Deus. Hoje, infelizmente, encontramos pessoas contratadas. Hoje, infelizmente, encontramos atores Meu Deus. É forte. nas igrejas, sendo pagos por pastores para dizer que são coxos, aleijados, Meu e Deus. estão sendo curados naquela hora. Eita, meu Pai. Pastor, o que tem a ver? Tem a ver. É. Pedro repreendeu aquele povo. Vamos chegar lá. Pedro repreendeu aquele povo. Olha aí. Mas antes, entenda que a ação do milagre tinha que ter. Aquele povo tinha que entender que Cristo não tinha, o seu ministério não tinha passado, não tinha concluído os seus feitos à toa. Tinha que ter frutos, tinha que ter a receita de prosseguir. Glória a Deus. E Pedro usou aquela ação, olha para aquele aleijado, para aquele coxo, e fala: olha para nós. Pedro e João, um do lado do outro. E ele olhou, a expectativa do coração acelerou. E Pedro falou assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Levanta-te e anda. Eita. Ele falou e estendeu a mão direita, pegou aquele homem e pôs ele em pé. Aquele coxo, aquele aleijado, por tantas décadas exposto naquela mesma posição. Deus. A Bíblia fala que de repente os pés se acertam, os tornozelos se acertam, aquele homem fica em pé, se recompõe, a estrutura física dele na hora se estabelece, a unção, a glória, o poder, a virtude do Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida de João, que estava sobre a vida de Pedro, ao toque
na mão daquele coxo. Entrou e mudou a história. Aquele homem sentiu a glória de Deus, ficou em pé, e a Bíblia fala que ele não só ficou em pé, ele começou a louvar, glorificar, saltar e pular, e entra com Pedro e João na igreja, a ponto de chamar a atenção de todos, e todos reconhecem quem é aquele homem. Aquele homem não é um aleijado que todos os dias da minha vida eu vi ele na porta da igreja pedindo esmola. Como pode estar saltando, pulando, glorificando e exaltando a Deus? E quem é aquele que está do lado deles? Pedro e João? Quem é eles? Que história é essa? Eita, Jesus, fiel. O momento da oração passou, todos com pasmos, todos estavam extremamente curiosos para saber o que estava acontecendo, assombrados, diz a Bíblia. Meu Deus. Sabe uma pessoa assombrada? É uma pessoa com medo. Aconteceu alguma coisa extraordinária. Quem fazia isso era Jesus. O que está acontecendo? Papai. E como a Bíblia fala, aquele coxo, aquele aleijado, aquele homem que estava curado, sadio, em pé, pulando, saltando, glorificando, um sorriso devia estar de um lado ao outro no rosto. Verdade. Ele estava apegado demais, junto demais com Pedro e João, talvez grato, abraçando, glorificando a Deus. Sabe, a alegria tinha dominado aqueles três. Deus fiel. Na saída, junto ao alpendre chamado Salomão, em uma grande bancada, uma grande multidão reúne em volta. A Bíblia fala que os que creram nas palavras de Pedro, Aleluia. foram quase 5.000 homens, Olha aí. fora as mulheres, anciões, crianças. Meu Deus. Quando a Bíblia menciona 5.000, pode ter certeza, tinha quase 15, 17 mil pessoas ali. É verdade. Para pensar, uma grande multidão, atônita, pasma, assombrada, vendo aquele coxo glorificando em pé, saltando. Onde você vê um aleijado de 40 anos que está saltando e correndo na igreja? Aleluia, meu Deus. A Bíblia fala que todos começaram a olhar assombrados para Pedro e para João. Eita Deus. E Pedro entra firme. Aleluia. Pedro entra firme. Olha aí, Jesus. Mas como assim, pastor? As palavras de Pedro sempre foram duras. Mas repara que sempre há frutos. Quando você é confrontado, e esse confronto me traz a consciência e enche o coração com temor, e esse temor gera arrependimento, existe uma mudança dada pelo Espírito Santo que gera salvação. Aleluia. Pedro olha para eles e fala assim: vem pegar. Por que está todo mundo olhando para nós? Por que está todo mundo pasmo olhando para nós? Vem cá, vocês estão vendo ele pulando, saltando, vocês reconhecem ele, mas vocês acham que foi por nossa causa, por nossa santidade, por nossa virtude, por nós que este homem está em pé? Deus poderoso. Mas todos viram que eles tinham se apegado a Pedro e João. Todos deduziram que eles foram o acesso, o canal, a vitória daquele homem. Aleluia. E Pedro nega: não foi por santidade alguma nossa, não foi por nenhum merecimento nosso. Será que nos dias atuais teria essa ação? Será que não teria uma câmera lá filmando nos dias atuais? Será que não teria um celular postando no TikTok? Será que não sairia vídeos ao vivo do coxo andando no YouTube? Será que aqueles que realizaram aquele feito não seriam conhecidos na internet? Será que não ganhariam muitos likes, muitos compartilhamentos? Será que o YouTube não monetizaria eles, não começariam a pagar eles, eles não enriqueceriam? Será que a igreja deles, será que o nome deles, será que o testemunho deles, será que não mudaria a vida? Será que não daria sucesso nos dias atuais para um homem que faz um aleijado andar? Principalmente um aleijado extremamente conhecido por toda a cidade, principalmente um aleijado que todos reconheceriam, principalmente uma pessoa pública. Se recebesse um milagre tão grande, será que esse anônimo não se tornaria uma pessoa famosa? Será que ele negaria essa fama?
Será que ele colocaria toda a glória ao nome de Jesus? Será que ele gostaria de dizer, eu não fiz nada? Eita Deus. Como que seria a reação nos dias atuais? Meu Deus. Pessoas hoje que não estão querendo nem orar, mas querem fama. Meu Deus. Pessoas que estão se vendendo pela fama. Pessoas que estão burlando as normas sociais, os acertos sociais, porque querem fama. Meu Deus. Pessoas que estão puxando o tapete um do outro para subir um degrau, porque querem fama. Meu Deus. O sucesso, a fama hoje está sendo muito mais requisitada do que o próprio milagre de Jesus. Eita Deus. Pedro olha para aquele homem e fala assim: vocês estão vendo aquele homem? Vocês reconhecem aquele homem? Vocês estão vendo a plena saúde, a saúde perfeita desse homem? Tudo bem, sabe o que aconteceu com aquele homem? A virtude do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Eita Deus. Lembra de Jesus Nazareno? Olha aí. Aquele que foi exaltado por Deus em obras, que foi dito pelos profetas que viriam como o Salvador de Israel. Aleluia. Aquele que vocês acompanharam fazendo milagres, acompanharam expulsando e expelindo demônios, acompanharam em grandes sermões, aqueles que todos se glorificaram, lançaram folhas de palmeiras e gritaram: bendito seja o que vem em nome do Senhor, quando ele entrou em Jerusalém na festa pascual. Aquele que foi bajulado por multidões, que recebeu milagres e que recebeu sinais, distribuiu amor e palavras e aconselhamento em todos vós durante 3 anos e meio. Vocês lembram dele? Eita Jesus. Pois bem, toda essa saúde, toda essa alegria, cada pulo, cada salto, cada glória a Deus que este homem dá, lembra a autoridade do nome de Jesus, porque foi através da autoridade de Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus, exaltado por morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao 3º dia, ao qual somos nós testemunhas. Eita Jesus fiel. Pedro começa a falar da ressurreição, e esse era o grande medo dos sacerdotes, Eita Deus. de Caifás, de Anás, de Alexandrino, dos grandes fariseus, sacerdotes, os doutores da lei, sabe, a grande cúpula do Sinédrio. Esse é o medo daquele povo, ouvir falar que Jesus Cristo ressuscitou. Eita Jesus. Pedro começa a falar: foi pela autoridade de Jesus, foi pela autoridade de Jesus, foi pela autoridade de Jesus, foi esse mesmo Jesus que vocês rejeitaram perante Pilatos. Pilatos queria absolver, mas vocês rejeitaram, preferiram aceitar Barrabás, um ladrão, homicida, assassino, rejeitaram a vida e escolheram a morte. Foi justamente esse que vocês rejeitaram, Oh Deus. que realizou o milagre na vida desse homem. Aleluia. Eu fico imaginando nos dias atuais, Meu Deus. quantos fariseus estão com medo de ouvir a verdade? Meu Deus, é verdade. Quantos do Sinédrio, hipócritas, nos dias atuais, estão com medo de ouvir a doutrina pura, fiel e verdadeira do Evangelho? Eita Deus. Quantos estão sendo confrontados e não estão gostando? É verdade. Nós vemos grandes homens e grandes mulheres nos dias atuais sendo desmascaradas com escândalos. Meu Deus, é verdade. Escândalos de roubo, escândalos de espancamento, escândalos de vícios, escândalos de adultério, de mentiras, Meu Deus. falsos testemunhos. Talvez tinha que levantar um Pedro hoje para apontar na cara de cada um deles e falar: vocês estão rejeitando a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, com o seu testemunho. Meu Deus. Estão negando perante o governo de Pilatos e aceitando um homicida, decidindo crucificar Cristo e salvar os homicidas. Meu Deus.
doutrina pesada é bobeira. Esse negócio de santidade para quê? Estudar no Velho Testamento. Não, para beber um negocinho não tem nada não. Olha esse negócio aqui. De vez em quando surro. Olha, ninguém. Não, em briga de casal não se mete a colher. Se o pastor está pegando outra, deixa. Meu Pai, misericordioso. Sabe algumas ações que as pessoas estão escolhendo? Barrabás. Homicida. Não doutrina, palavra, verdade, santidade. Eita, Deus. As pessoas estão escolhendo. Em vez de Cristo Jesus. Desse jeito. Em vez do caminho estreito. Meu Deus. Em vez da renúncia. Em vez da cruz. Estão escolhendo o caminho largo, facilidades. Verdade. Estão procurando doutores que falam o que eles querem. O que a carne quer, o que eles almejam. Deus é bom. Pedro confronta cada um deles. Aleluia, meu Deus. Vocês é que negaram a Cristo Jesus. Vocês é que gritaram: solte a Barrabás, crucifiquem a Jesus. É esse Jesus Nazareno, Filho de Deus, Glória a que foi Deus. dito nas Escrituras, lá pela lei mosaica. O próprio Moisés anunciara que Jesus Cristo viria para salvar a humanidade e tinha que padecer nas mãos dos malfeitores dos dias atuais. Eita, papai. Não só Moisés, não só Samuel, todos os grandes profetas falaram. E ele começa a recitar as leis, começa a recitar o Velho Testamento, começa a recitar os grandes profetas. E eles começaram a entender: mas é verdade. Aleluia. Os discípulos não tinham entendido isso até o dia da crucificação. Eita. Mas quando Jesus ressuscitou, eles entenderam o que Cristo mostrou. Era para acontecer assim. Aleluia. Eu não sofri em vão. Olha aí. Eu não tomei chicotada em vão, eu não usei coroa de espinho em vão, eu não carreguei a cruz em vão, eu não fui pregado nas mãos, não fui pregado nos pés em vão, eu não morri no Calvário em vão, eu morri com o propósito único de salvar a humanidade, de levar a humanidade a se reconciliar com Deus, de carregar sobre a minha vida os pecados, as maldições, as dores, as enfermidades, as condenações. Aleluia, meu Deus. Eu estou aqui para dar vida. Aleluia. Glória a Deus. Pedro começa a mostrar algumas verdades. E olha o detalhe: no meio dessas verdades que talvez estariam fazendo aquelas milhares de pessoas ali, porque eram milhares de pessoas, só homens, 5.000 aceitou Jesus. Eita. Agora imagina, no meio daquela multidão ouvindo aquilo, e há pouco tempo atrás estava realmente falando: crucifica Jesus, solta Barrabás. Eita, Deus. No mínimo caiu em si, refletiu e falou: rapaz, esse homem está certo. É. Olha, a autoridade do nome de Jesus continua fazendo milagre, e a gente mandou ele crucificar mesmo, hein? Eita, Deus. Foi. Olha aí. Olha só o que a gente fez ali, rapaz, a gente crucificou um inocente. A gente decidiu condenar um inocente. Meu Deus. E Pedro, quando vê talvez a reação no rosto, ou os comentários, vê a multidão se movendo, se comovendo, e ele diz: mas eu sei que vocês eram inocentes. Sei também que os príncipes eram inocentes, porque tinha que acontecer isso para a glória de Deus. Aleluia. Porque tinha que acontecer isso, porque Deus escreveu isso no passado para acontecer nos dias atuais. Aleluia. Mas uma coisa eu vos digo: arrependei-vos hoje. Olha aí. Arrependei-vos agora, Eita, papai. para que haja perdão dos vossos pecados e para que vocês descubram o refrigério da salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. A palavra arrependimento hoje parece um grande tabu. É. A palavra arrependimento hoje parece uma grande incógnita. Meu Deus. Arrependendo do que eu não peco? Arrependendo do que eu estou certo? Arrependendo do que eu tenho razão? Arrependendo do que eles também fazem? Deus amado. Parece que o errado se tornou certo. É verdade. Parece que o certo se tornou errado. Arrependendo do quê? É, papai.
Se formos confrontar o que diz o Evangelho, o que diz a palavra, o que diz as Escrituras, ainda vão arrumar pretexto dentro da própria palavra para manipularem ao seu favor. Arrependendo o que? Eu estou certo. É desse jeito. Arrependendo o que? Eu estou certo. Meu Deus. Sabe que algumas pessoas esquecem que somos templos do Espírito Santo? Verdade. Algumas pessoas esquecem que somos moradas do Espírito Santo. É verdade. Algumas pessoas esquecem que somos casa do Espírito Santo. É verdade. Oh Deus. E a presença do Espírito Santo, a presença tão poderosa de um Deus tão grandioso, um Criador, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que lhe conhece mais do que você mesmo. Ela mora dentro de você, ela que te traz alegria, alegria da salvação, vigor da salvação. Aleluia. Nós somos meu Deus. 100% dependentes do Espírito Santo de Deus. Sem Ele nada poderíamos, sem Ele um passo sequer cairíamos. Oh Deus, é verdade. Se não fosse a Aleluia. intercessão, os choros inexprimíveis do Espírito Santo na presença do Pai em nosso favor. Oh Jesus. Quando fala-se arrependimento, as pessoas contestam. No quê? Verdade. Meu Deus. E esquecem que estão entristecendo o Espírito Santo. É verdade. Estão magoando o Espírito Santo. Meu Deus. Estão ofendendo o Espírito Santo. É verdade. A Bíblia fala para nós não entristecer o Espírito Santo. Verdade. Não entristeçais o Espírito Santo. Desse jeito. É por isso que a palavra de arrependimento pesa tanto. Porque as pessoas já perderam o contato do Espírito Santo. Meu Deus. Já perderam a essência do Espírito Santo. Já perderam a presença do Espírito Santo. É por isso que a palavra do arrependimento já não lhe pesa tanto. Pelo contrário, pode lhe causar até um confronto de contenda. Se a gente pedir, falar, anunciar, a gente expor a palavra arrependimento para algumas pessoas. Verdade. Meu Deus. E na verdade vão surgir muitos ainda que vão tentar nos barrar, guerrear espiritualmente contra a gente, Meu Deus. nos apontar, nos afligir, virar inimigos daquele que prega uma verdade. Eita. Foi o que aconteceu aqui. É. A Bíblia fala, olha o capítulo 4. Louvado seja Deus. Capítulo 4, já estamos encerrando. Eles foram, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito, ou perturbados em si muito, de que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Meu Deus. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. É. Sabe que para 5.000 homens acreditarem e se arrepender, o inferno se levanta. Meu Deus. Eles foram levados presos. Meu Deus. Eles foram jogados na prisão. Pedro e João passaram a noite na cadeia, Meu Deus. porque anunciaram a verdade da ressurreição de Jesus, a verdade da salvação em Cristo Jesus, a verdade do arrependimento em Cristo Jesus, a verdade da mudança de vida, do confronto, da libertação, da transformação de vida, a verdade que às vezes dói em dizer: converta-se. É. Se contarmos os nossos dedos na direção do Espírito Santo, na vontade do Espírito Santo, no querer do Espírito Santo, ao rosto de qualquer um que tenha cargo eclesiástico, que seja grande na igreja, e falará: arrependa-se dos seus pecados, converta-se das suas más obras, Eita Deus. com certeza vai haver uma grande repercussão contra. É verdade. No caso de Pedro e João, foram parar na cadeia. Meu Deus. Nos dias de hoje, as pessoas estão nos aprisionando espiritualmente. Não podemos mais falar da verdade, não podemos mais falar da santidade, das sãs doutrinas, não podemos mais anunciar
Porque se falarmos, se tornamos inimigos. E muitas das vezes somos isolados. É verdade. Mas uma coisa eu insisto em dizer: o certo continua certo, Aleluia. mesmo se só você faça. Glória a E o errado continua errado, mesmo que todo mundo faça. Todo mundo apoie, todo mundo compartilhe dessas mesmas ações. Aos olhos de Deus, continua errado. É Deus. Mas um grande benefício vai acontecer. Aleluia. A manifestação da cura de um homem e a salvação de 5.000 homens. Glória a Deus. Às vezes pagamos um preço árduo para que o céu seja povoado, É verdade. para que os milagres continuem acontecendo. Pastor, mas você mesmo falou que hoje não se encontra mais quem faça milagres através do dom de maravilhas e cure um aleijado. Existem muitos corações aleijados ainda. Existe muita vida espiritual aleijada ainda. Existe muito sentimento aleijado ainda. Existem muitos que oravam e estão aleijados, não oram mais. Existem muitos que meditavam, liam, praticavam a palavra, mas estão aleijados, não conseguem mais praticar. Meu Deus. E nós estamos aqui para anunciar que Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. A tua glória, a tua majestade, o teu poder continua o mesmo, mas o propósito de hoje não é só levantar o aleijado, é salvar essa grande multidão. Aleluia, meu Deus. E se para a salvação tem que tratar e curar dos corações, tratar e curar dos sentimentos, para que ela se levante, se alegre, saia cantando, pulando, saltando e glorificando a Deus, e tenha a alegria da salvação novamente. Muitos Pedros, em nome de Jesus, eu profetizo Aleluia, meu Deus. que tome a postura de apóstolos, tome a postura de discípulos, tome a postura de imitadores de Cristo nessa noite. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus, salvação, Aleluia. cura, milagre, transformação. Amém. Acima de tudo eu profetizo, seja fiel, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus.